Eu aqui da minha casa, no interior de São Paulo, em São Roque, para falar hoje sobre fundos imobiliários. Por onde começar? Por onde comprar? Você não vai entrar na lista de fundos do seu banco para comprar um fundo imobiliário. Tá? Na lista de fundos, você vai encontrar fundos de renda variável, vai encontrar fundos multimercado, fundos de renda fixa, pré e pós. Os fundos imobiliários você vai encontrar no home broker. Eles são negociados na plataforma de negociação de ativos de renda variável, porque normalmente a compra e a venda é feita de investidor para investidor. De vez em quando, de tempos em tempos, um fundo lança novas cotas, ofertas são feitas para os investidores que já estão no mercado, né, para os investidores qualificados, e aí esses investidores que não querem continuar com as cotas, que querem realizar seus lucros, que estão felizes com a rentabilidade no curto prazo, vão repassar essas cotas adiante para outros investidores através da negociação no chamado mercado secundário, home broker. Legal? Então, o caminho para investir em fundos imobiliários é no home broker. Se você encontra uma lista de fundos, normalmente você vai ter o nome dos fundos e vai ter uma sigla, né? Então, o que é aquela sigla, né? Que BTSG 11, o que significa aquela sigla? Bom, é a sigla que você vai digitar no seu home broker para encontrar a lista de compradores e a lista de vendedores para saber quais são os preços das últimas negociações desse ativo no mercado. E vale aquela dica que eu já falei em outra live sobre ações. Se os preços são muito parecidos, por exemplo, dos 10 primeiros compradores, dos 10 primeiros vendedores, significa que esse fundo tem boa liquidez, ou seja, que o mercado precificou bem esse ativo, que muita gente negociou e já se sabe mais ou menos quanto vale o fundo. Quando há uma diferença muito grande de valor, poxa, mas tem o primeiro cotista me vendendo por R$110,15, o segundo melhor está me vendendo por R$110,50, o terceiro por R$111, depois 113. Diferenças muito grandes de valor significam que esse ativo não tem sido muito negociado, porque se fosse, haveria uma disputa por uma fração de preço muito pequena. Então, cuidado, porque preços dilatados no home broker significa que você está comprando um ativo de maior risco, um ativo com maior dificuldade de venda, um ativo que na hora de se desfazer dele, talvez você acredite que aquele ativo vale 115, mas o melhor comprador está te pagando 114, você tem uma diferença aí de quase 1% no valor de negociação. Então, ativos de maior liquidez são mais interessantes, principalmente para quem está começando, legal? Se o começo é via home broker, qual que é o valor mínimo para investir? Bom, o valor mínimo é o valor de uma cota do fundo imobiliário. Normalmente você tem cotas negociadas por um valor específico, alguns fundos R$100, outros começam com R$1.000, então em torno desse valor gira o valor, o preço de venda da cota de um fundo. Se você quer comprar uma cota de um fundo imobiliário, você pode comprar uma cota. Obviamente, levando em consideração qual que é o relacionamento que você tem com o seu banco ou corretora, quanto custa para você cada operação no home broker e, de repente, os custos de corretagem, emolumentos, né, a corretagem do banco ou corretora, emolumentos da B3, pode fazer com que talvez aquela negociação não valha tanto a pena. Imagina comprar uma cota por R$120 e você paga outros R$10, R$15 entre corretagem e emolumentos aí, já não valeu a pena. Agora, quando você pega um volume mais significativo, uma quantidade muito grande, qualquer custo de negociação se dilui em uma parcela maior de ativos negociados. Fundos imobiliários não são uma novidade no mercado, já existem há muitos anos no Brasil, estão entre os principais investimentos dos norte-americanos, por exemplo, os REITs, né, o Real Estate Investment Trusts, né, os trusts que investem em imóveis, são uma tradição, assim como os imóveis de tijolo, os imóveis, aquele que você vai no cartório, registra a matrícula, tem a propriedade, são uma tradição para os brasileiros, tá? Como tudo que existe no mercado imobiliário, fundos imobiliários servem apenas para simplificar o seu trabalho de investir em imóveis. Se você já tem alguma experiência no assunto, sabe que para comprar um imóvel você tem que pesquisar bastante, encontrar um imóvel que seja oportuno, entender qual vai ser a demanda desse imóvel, seja para revender, seja para aluguel, se há muita procura por esse tipo de imóvel na cidade que você está comprando, tem taxa de vacância, ou seja, tem imóvel vazio ou não, tudo isso é importante para você fazer uma boa escolha. No fundo imobiliário não é diferente. Um fundo imobiliário nada mais é do que a gente usa o termo condomínio, né, para que você associe a ideia do condomínio de moradores de um edifício, todo mundo sabe como é que funciona, mas é sim um condomínio de investidores, ou seja, um grupo de investidores que, sob a administração de um gestor profissional, normalmente uma asset, né, uma empresa que é especializada em gestão de fundos, normalmente o nome da asset está no nome do fundo, essa empresa, entre aspas, é composta por analistas especializados no mercado de investimentos em que esse fundo atua, e o papel deles é fazer
em nome desses investidores, em nome do condomínio de cotistas que estão investindo nesse fundo, fazer as escolhas ou tomar as decisões mais oportunas dentro do objetivo do fundo, dentro do objetivo dessa carteira de investimentos que compõe o fundo. Que carteira de investimentos? Se você investe num fundo imobiliário, provavelmente você está comprando cotas de um fundo que tem em sua carteira ou entre os seus ativos imóveis das mais diferentes naturezas. Basicamente, você pode ter lá edifícios comerciais, dificilmente vai ter edifícios residenciais, mas nada impede que isso aconteça, tá? Eventualmente, um grande empreendimento precisa de captação de recursos, vai ter um fundo específico para empreendimentos residenciais, mas normalmente nós temos no Brasil empreendimentos comerciais, edifícios, lajes corporativas, né, que são os prédios de escritórios, ou galpões logísticos, ou estruturas de infraestrutura, portos, aeroportos, que demandam investidores, demandam recursos, de repente, uma empresa gestora de fundos se propõe a organizar um condomínio de investidores que, de forma fracionada, vão, cada um com a sua capacidade individual, comprar cotas que vão nutrir essa aquisição, que vão nutrir esse investimento, seja num grande imóvel, seja num grande terreno que vai virar um galpão logístico, seja num galpão logístico pronto, um shopping center, enfim, há um propósito, há alguma análise feita para identificar que aquele investimento vai trazer um certo retorno. Você já deve ter ouvido falar que fundos imobiliários têm uma certa tradição de trazer um retorno, normalmente um pouco superior ao que hoje rende a renda fixa, entre 0,6%, talvez 0,7%, 0,8% ao mês. De onde vem esse número? Bom, se você tem um empreendimento imobiliário que se propõe a ser muito interessante, muito necessário na região que ele está sendo empreendido, de repente, o aluguel proposto para esse conjunto de investidores seja um pouco acima da média do mercado, você vai conseguir, talvez, uma rentabilidade maior se entrar logo no começo desse projeto empreendedor, desse projeto investidor num imóvel que está sendo construído. Se você, de repente, não entrou no início desse projeto, se você vai esperar esse fundo ser negociado no chamado mercado secundário, ou seja, comprado e vendido através do home broker, talvez você encontre uma rentabilidade um pouco mais baixa. Por quê? Porque os primeiros investidores fazem o investimento inicial e, de repente, toma a decisão de revender essas cotas por um preço maior, com o objetivo de ganhar não só ao longo do tempo, mas com a revenda desses ativos, como se estivessem comprando um apartamento por 1 milhão e vendendo por 1,2 milhão, como se estivesse comprando um galpão logístico por 50 milhões e vendendo por 60. Tá? Quando você compra uma cota de um fundo por, digamos, R$100 e vende por 110, você está fazendo a mesma coisa que um investidor imobiliário faz ao identificar um imóvel barato que pode ser revendido por um preço maior. Então, quando algo está uma rentabilidade acima da média, essa rentabilidade acima da média tende a desaparecer depois de um tempo, porque alguns investidores, em vez de buscar o aluguel, vão preferir passar para frente esse imóvel até que haja outros investidores comprando. E aí, quando a gente fala que o mercado paga em torno de 0,5% a 0,6%, 0,7%, talvez 0,8% ao mês, é porque essa é a faixa de preço em que você vai ter cotas sendo negociadas mais tranquilamente. Se você subir muito o preço do seu fundo imobiliário, da sua cota de fundo imobiliário, o outro empreendedor, o outro investidor vai fazer as contas e falar, não, espera aí, se eu pagar esse preço, vou estar ganhando 0,3% ao mês, para mim não vale a pena. E as negociações deixam de acontecer, o fundo perde liquidez. Então, na prática, não é muito diferente em termos de lógica você pesquisar por um imóvel que pode ser alugado e viver da renda desse imóvel, ou pesquisar por um imóvel que pode ser revendido e usar essa lógica no mundo dos fundos imobiliários, que você vai comprar uma cota de fundos que tem diversos ativos, e esses ativos têm um certo valor patrimonial, e você imagina que essa cota que você está comprando pode ser vendida futuramente, talvez horas depois, dias depois, meses depois, por um valor maior. Na prática, o que estamos fazendo ao investir num fundo imobiliário, comprar cotas de um fundo que tem na sua carteira diversos imóveis. E aí surge um papel importante, que é o papel do analista de investimentos, aquela pessoa que estuda o mercado imobiliário, estuda os ativos que fazem parte da carteira, estuda a rentabilidade desses ativos. Se for um conjunto de ativos disponibilizado para aluguel, vai estudar a taxa de vacância desse ativo, por exemplo, com que certeza haverá rendimento de aluguel. Puxa, tem um único inquilino, se esse inquilino sair, vai ser difícil conseguir outro, então a probabilidade da taxa de vacância aumentar é muito grande. Não, existem num edifício comercial 100 inquilinos, então a chance de você perder 2 ou 3 existe, mas você não vai perder o total do rendimento do aluguel. Então o papel do analista é identificar para você a oportunidade. Por isso é que
as principais casas de análise do mercado divulgam regularmente um relatório de fundos imobiliários, normalmente uma grande planilha com análise indicando os fundos mais rentáveis, os fundos que pagam mais dividendos, os fundos que têm melhor relação entre o preço e o valor patrimonial, para que você possa guiar suas escolhas. Por isso mesmo, também é muito difícil você tomar uma decisão simplesmente abrindo o home broker e decidindo pelo seu fundo imobiliário, pelo produto que você vai ter na sua carteira de investimentos, simplesmente analisando o histórico de rentabilidade. Puxa, esse fundo está pagando bem. Não, esse fundo tem sido consistente na entrega de resultados. Bom, foi até um certo tempo. Será que não está se criando um cenário novo que vai fazer com que haja novas oportunidades? Será que nós não estamos vivendo uma situação como essa da pandemia, por exemplo, que está mudando o cenário, mudando o mapa do mercado imobiliário, e isso vai fazer com que alguns fundos que não eram tão interessantes passem a ser mais interessantes, o mesmo acontecendo com os que eram muito interessantes? Então é muito importante entender o papel do analista.